dia, queridos irmãos. Mais uma semana de vida, mais uma semana menos de pandemia, graças a Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para adorar o nosso Deus eterno, aquele que é misericordioso, aquele que é bom, aquele que é cheio de bondade. Nós vamos abrir o Salmo 136, que diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se continuarmos lendo esse salmo, nós vamos ver que em todos os versículos vai sempre terminar com a sua misericórdia dura para sempre. É como se repetisse inúmeras vezes para que nós nunca esquecêssemos que a misericórdia de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus que iniciou desde a eternidade e continuará de eternidade a eternidade, pois a misericórdia de Deus é eterno, seu amor por nós é eterno. E nessa segurança devemos adorá-lo, felizes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o nosso Deus seja louvado hoje através do nosso louvor, através de nossas bocas, através do nosso coração, lembrando com gratidão que a sua misericórdia dura para sempre. Louvemos a Deus. Bom dia, queridos irmãos. Espero que estejam todos bem. Nesse momento de louvor, eu gostaria de convidá-los, independente de onde estejam, a estarem louvando em um só espírito, em uma só voz, apesar de estarmos à distância. Eu creio que a nossa vida é como uma adoração ao Senhor, né? E além disso também, nesse momento que a gente possa declarar o quanto Ele é poderoso, apesar das circunstâncias que estão nos assombrando no mundo afora, mas também que é um prazer poder adorá-lo, né? Através de cânticos e louvores. Mas além disso também que só em Jesus nós encontramos a alegria real de estarmos vivendo, né? Então que por esses motivos que a gente possa estar louvando nesse momento.
nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, da morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar,
Essa última música se chama Me Lembrarei. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas no meio de nós podem ter pessoas que estão desanimadas ou que perderam algum ente querido e estão sem perspectiva de um futuro. E o que eu gostaria de trazer à memória é de uma aliança que foi feita por meio de Jesus Cristo lá na cruz, para que hoje pudéssemos ter a salvação. Então, se você não conhece essa música, eu gostaria de estar convidando a você a estar lembrando daquele dia que você conheceu, né, a Jesus Cristo, e estar lembrando daquele dia que você aceitou estar trilhando essa caminhada. E que seja um clamor nas nossas vidas, né? Que a gente sempre se lembre da aliança que foi feita por meio de Cristo para que hoje pudéssemos ter vida. Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor. A todo pecador, aleluia, me lembrarei da aliança, aleluia, da cruz não me esquecerei. Com humildade andar, a Cristo vou seguir, com Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminho, se sua graça eu negar, me lembre tudo, pacto está. Aleluia, que eu sempre me lembre.
Oremos. Ó Pai querido, nosso Deus eterno, nós queremos te agradecer porque o Senhor é cheio de bondade, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita diante do teu trono, mesmo sendo imperfeitos, mas sabemos que é pelo mérito de Jesus e por isso nós te somos gratos, Senhor. Nós te agradecemos porque Jesus deu a sua própria vida para que pudéssemos ter vida e morreu a nossa morte para que não fôssemos condenados. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque temos o privilégio de chegarmos diante do trono, reconhecermos os nossos pecados e sermos perdoados por aquele que é misericordioso, o Deus eterno. Nós queremos te pedir para que o Senhor esteja, através do teu Santo Espírito, consolando os corações machucados, os corações enlutados, os corações em preocupação extrema, ansiedade, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, nos dar alegria, alegria que só a tua salvação pode dar, que através do teu Santo Espírito nos dê paciência, paz, gozo, que possamos no nosso dia a dia refletirmos a tua imagem e tua semelhança, porque assim o Senhor nos fez e nos refez através do sangue de Cristo. E o teu Espírito que mora em nós vai manifestar quem o Senhor é. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, no nosso dia a dia, para que a tua luz, o teu amor, seja também estendido àqueles que nos rodeiam, àqueles que necessitam desse amor eterno. Nesse momento, nos colocamos submissos à tua palavra, que o nosso coração seja um solo fértil para a semente que irá ser lançada nesse momento. Oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica de hoje está escrito em Isaías capítulo 14, versículos 13 a 14, que diz o seguinte: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos pedir ao Dr. Shin que traga a palavra, a mensagem falada. Queridos, é muito bom poder falar com vocês novamente. Agradeço o convite que foi feito pelo Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Daniel Yoshimoto, de podermos conversar hoje novamente sobre um assunto importante para a nossa meditação. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para todos que reverentemente dirijamos uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos neste momento acalmar o nosso coração para receber a mensagem que vem do Senhor, a mensagem que está contida na sua palavra. Pedimos que o Senhor aclare a nossa mente e principalmente me use como seu instrumento. Não nos transmita menos por causa da fraqueza de quem está passando esta mensagem, mas me dê poder para que eu possa falar da sua palavra. Não que eu tenha poder, mas o seu poder, o poder do seu Santo Espírito, possa atuar poderosamente por meio de mim. Eu que peço em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu gosto muito de narrativas, que eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que não há melhor maneira de nós aprendermos
do que ler histórias, ouvir histórias. Quando as pessoas contam histórias, nossa atenção ela fica muito mais firme, e dependendo do interesse que essa história desperta, nós conseguimos focar mais na mensagem por trás dessa narrativa. Então eu sempre gostei de assistir filmes, sempre gostei muito de ler livros. E alguns anos, já faz bastante tempo, aliás, que eu li um romance curto, um romance escrito por um autor chamado Ryunosuke Akutagawa. Esse romance curto chama-se Rashomon, que alguns anos mais tarde foi adaptado pelo grande diretor Akira Kurosawa e levou para um cinema. Esse filme é um filme muito interessante, mas eu não vi o filme todo. Eu vi pedaços e eu li o romance, o script em que o livro foi baseado. Rashomon é uma porta que fica na antiga capital do Japão, Kyoto. E numa época de grande decadência, o Rashomon era um lugar onde se encontravam as pessoas desocupadas à procura de emprego, ou pessoas que não tinham esperança. Esse era o romance original, mas no filme adaptado por Akira Kurosawa, o filme conta uma história interessante de alguns personagens. Tinha um samurai com sua esposa que estavam atravessando uma floresta, tinha um bandido e tinha os transeuntes, as pessoas que estavam passando no mesmo local, que eram uma pessoa comum, um cortador de lenha e um monge. No meio da história acontece uma tragédia. O samurai é morto, a sua esposa é violada, e o grande suspeito era o bandido que estava dormindo no meio da estrada. Então a polícia chega, prende todo mundo, inclusive as testemunhas, e leva para um magistrado, um juiz. E o que é mais interessante é que esse juiz resolve então colher depoimento de cada um deles, não só os envolvidos diretamente, mas como se fosse um toque fantástico, né? É um romance fantástico. Mesmo o samurai morto, ele também dá o seu depoimento. E o mais engraçado é que, assim, de acordo com a pessoa que está dando depoimento, cada um enxergava o fato de uma forma diferente, um fato muito peculiar. É como se cada um dos personagens imprimisse uma versão pessoal, uma interpretação pessoal daquele fato que ele presenciou. Então, nós temos a verdade, que nunca é mostrada, não é mostrada durante o filme nem no romance. E depois também, cada versão que é contada, essa versão é mostrada no filme. E quem assiste ao filme vai perceber que uma versão difere bastante, até, entre uma versão e outra. E o juiz teria que, então, julgar e escolher uma versão que mais chegasse próximo à verdade, e depois dar o seu veredicto.
Eu li esse romance e assisti os fragmentos do filme há muito tempo, eu não lembro direito qual é a conclusão do filme. E eu, para contar essa história para vocês, eu fui procurar e eu não encontrei lugar onde eu pudesse reassistir ao filme. Mas a mensagem é interessante do diretor, Akira Kurosawa. Na verdade, ele queria dizer o seguinte: existe a verdade e as versões sobre a verdade. De forma conveniente, cada um de nós escolhemos uma versão que mais atenda os nossos interesses. E ele diz que isso é uma coisa que está inerente ao ser humano. Então, é muito difícil que um fato não sofra interpretação de cada pessoa. Nós escolhemos as versões e nós escolhemos acreditar nas versões que mais nos convém. E com isso o diretor lança a sua visão pessimista sobre o futuro do ser humano. Porque mesmo que uma coisa tenha acontecido de fato, as pessoas vão sempre interpretar de forma diferente, dependendo da pessoa, dependendo da distância que ele tem do fato, dependendo da visão que ele tem do fato, dependendo do que ele ouviu durante o acontecimento. E isso vai atrapalhar, com certeza, a contar a versão verdadeira. Ao rever essa história, eu sempre lembro de uma história também que é contada na Bíblia, no livro de Gênesis. Eu gostaria de convidar todos nós que lêssemos livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Diz lá, no relato de Moisés: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Muito bem, Moisés registrou esta passagem no livro de Gênesis. E lá nós vemos Deus fazendo uma recomendação ao ser humano, ao homem. E Deus contou Deus contou uma versão, que é a única versão possível, a única versão verdadeira para o homem. A versão diz assim: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto você pode comer. Esta árvore, o seu fruto, você não come. Porque no dia que você comer, você certamente vai morrer. Vamos ler sobre este fato no capítulo 3, versos 1 a 5. O que nós lemos ali? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo
conhecedores do bem e do mal. Esta passagem se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 5. Queridos, qual é a versão verdadeira? Deus diz o quê? Vocês podem comer de tudo. Só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, certamente. Para provocar uma conversa, o que a serpente perguntou para a mulher? É verdade que Deus disse para vocês não que nenhum fruto de nenhuma árvore vocês podem comer no jardim? O que a mulher já respondeu para ela? Não, podemos comer tudo. Até aí está coincidente com a ordem de Deus, o conselho de Deus. E em seguida ela disse, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer nem tocar. Porque se tocar a gente morre. Versão da mulher. E qual que é a versão da serpente? Não, vocês não vão morrer se comer. Porque se comer, por que Deus não quer que vocês comam do fruto? Porque o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus, sendo conhecedor do bem e do mal. Esta é uma passagem, uma história clássica que nós aprendemos desde a nossa infância. Podemos ver aí uma versão verdadeira e depois duas versões diferentes. A versão da mulher diz o seguinte, não posso nem tocar, se tocar eu vou morrer. A versão da serpente é que não vai morrer. Na verdade, Deus está fazendo isso para assustar vocês, porque Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Queridos, a exemplo do romance Rashomon, a gente tem um fato e tem várias versões. Na verdade, duas versões do fato. Quando a mulher falou no dia que tocar vou morrer, ela já está contando uma versão diferente. Ela está dizendo que se eu puser na mão eu morro. E a serpente falou não. Tanto não que a mulher pôs a mão e não morreu. Então, isso, de certa maneira, reforçou a versão que a serpente fez que contou, mas não contou. Está implícita na versão da serpente. Na verdade, a serpente quis dizer, se você comer, você não morre. E a mulher que inventou, se eu puser a mão, eu vou morrer, quando pôs a mão, não morreu. Então, é mais um passo para dar chance para que a mulher acredite na versão que lhe é mais conveniente. Faço uma pergunta. O ser humano estava vivendo num ambiente protegido, onde Deus não só os protegia, como lhes dava conselho do que podia ser feito, do que não podia ser feito. Qual é a necessidade de conhecer o bem e o mal? Nenhuma. Se eu tenho Deus que decide por mim, por que eu tenho que conhecer o bem e o mal? Então, na verdade, não é questão de conhecer o bem e o mal. A questão está mais profunda. A questão é que a Eva queria ser igual a Deus. Na verdade, não precisava nem conhecer o bem e o mal, porque qual é a finalidade de conhecer o bem e o mal? A segunda parte aqui é mais importante, porque você conhecer bem ou mal, isso é uma história, mas de forma prática, você quer conhecer o bem ou o mal para poder decidir o que você quer escolher. Não precisava, porque a Eva já escolheu o que queria fazer. Então, conhecer o bem e o mal é apenas um pretexto. A verdade é que Eva queria ser Deus. Em outras palavras,
ela queria ser igual a Deus. Ela queria brincar de Deus. O que é ser igual a Deus? O que é ser igual a Deus? Existem algumas implicações muito importantes. Ser igual a Deus significa o quê? Significa que quer tomar o comando da nossa vida e do nosso destino. Num ambiente protegido, onde não faltava comida, não faltava coisas para fazer, não faltava coisas para aprender, onde a única coisa que os seres humanos deveriam fazer é confiar e descansar em Deus. Ser igual a Deus significa o quê? Que querem tomar o controle para si mesmo. Fazendo um eco à pregação do pastor Daniel, isso é uma forma de criar o ídolo, porque você projeta o que você quer ser no ídolo e você adora o ídolo. Se você cria um ídolo, você cria um substituto de Deus. Quando você quer brincar de Deus, você substitui Deus. Seguindo o raciocínio dessa história que foi contada, onde tinha várias versões, as pessoas, o homem e a mulher, escolheram a versão que mais lhe agradavam, nós vamos, na mesma toada, ler outra passagem, também no livro de Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 4. Lá a gente vai ver o que está por trás de escolher a versão que a gente mais gosta. Porque escolher a versão do que a gente mais gosta significa tirar Deus do comando e assumir o comando. E em outras palavras, brincar de ser Deus. Diz aí, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse fato aconteceu logo depois do dilúvio, em que Deus jurou nunca mais colocar dilúvio para exterminar o ser humano. Os homens se juntam, falam a mesma língua, resolveram fazer o quê? Construir uma torre. Construir a torre para quê? Para alcançar os céus. Alcançar os céus para quê? Para ser famosos e não ser espalhados de novo. Os seres humanos tiveram uma experiência muito ruim com o dilúvio, porque eles estavam em pecado e Deus resolveu que o dilúvio era a maneira para ensinar para os seres humanos uma lição. E daí os seres humanos aprenderam a lição? Não, agora eles perceberam o seguinte, melhor maneira de nos garantir que continuemos no comando é construir uma torre para alcançar o lugar de Deus e a partir daí nós não seremos mais dispersados. Queremos ser famosos e não sermos dispersados. Sobre essa história da torre de Babel, né, que depois a torre tem esse nome, nós temos algumas evidências arqueológicas. Claro, nós não temos onde foi construída a torre, nem o material que restou. Mas nas escavações do reino da Babilônia,
encontrou-se uma pedra onde tinha algumas inscrições. E aqui a gente está vendo essa inscrição onde as linhas que tracejavam uma forma de torre, e o rei, que é o Nabucodonosor, está olhando para essa torre, dá o vislumbre de que tinha realmente a tentativa de construir uma torre. E essa torre então foi chamada de Torre de Babel. E a palavra Babel significa confusão, significa aquele que está fazendo coisas que não estão de acordo com as ordens de Deus, porque provoca confusão. E a partir do nome Babel é que o reino da Babilônia tem o seu nome. E agora eu gostaria de voltar, de comentar um pouquinho sobre essa história e voltar aos versos que nós lemos no começo, no livro de Isaías, capítulo 14, versos 13 a 14, que diz o seguinte: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Queridos, vocês perceberam a semelhança dessa passagem com a tentativa de construir a Torre de Babel, de subir às estrelas? As estrelas foram mencionadas nas duas passagens. Alguns teólogos acham que essa mensagem se referia de forma figurada à pessoa de Lúcifer, porque Lúcifer quis ser igual a Deus. Mas no livro de Isaías, essa profecia e essa advertência foi dada para o rei da Babilônia. Vocês acertaram quem disse Babilônia, rei da Babilônia. Então vocês estão percebendo que existe por trás de fazer escolha de acordo com o seu coração e não de acordo com a vontade de Deus, é uma vontade louca de brincar de Deus, de ser o dono do próprio destino. E isso tem a origem onde? Babel, confusão. Ou seja, quando você faz isso, você vai trazer uma grande confusão na sua vida. Vamos ler algumas histórias, como eu gosto de narrativa, vamos contar algumas histórias para vocês. No segundo livro de Reis, capítulo 16, versos 1 a 3, nós vamos ver uma coisa muito interessante sobre o rei Acás. Rei Acás era um rei de Judá, e o rei Acás, vamos ler a passagem, depois eu conto a história. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Ramalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então esse era o Acás. O Acás, ele não fez o que se esperava que um rei de Judá fizesse. O reino de Judá e Israel eram da mesma nação e foi dividida depois da morte de Salomão. Israel, historicamente, sempre se apartou de Deus. Mas o reino de Judá, historicamente, por ter a capital Jerusalém, eles sempre seguiram o conselho dos profetas, maioria das vezes.
No verso 4 a 6 do mesmo livro, segundo livro de Reis, diz assim: também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. O que está acontecendo aqui? Acontece o seguinte: o rei Acaz, ele sofria ameaça do norte, a Síria e o reino de Israel, que começaram a guerrear contra ele e tomaram algumas cidades. O que o Acaz fez? Do verso 7 a 9 do mesmo capítulo, diz assim: Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acaz ajuntou a prata e o ouro encontrados onde? No templo do Senhor e nos tesouros do palácio real, e enviou-os como presente para o rei da Síria. Então este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou a Rezim. Então, rapidamente, resumindo, Acaz estava sofrendo ataque do norte, da sua fronteira, por Israel e Síria. O que ele fez? Ele, ao invés de voltar para Deus, vocês viram que ele não era um homem que obedecia a Deus, inclusive chegou a queimar seus filhos como sacrifício. Resolveu fazer um acordo com o reino da Síria, cujo rei era Tiglat-Pileser. E como que ele fez o acordo? Ele pegou os tesouros da casa do Senhor e deu de presente para Tiglat-Pileser. Isso é um ato simbólico. Ele estava dizendo assim: ó, Deus, não creio em você, para você eu não vou obedecer, não vou obedecer os seus conselhos. Eu vou tomar o meu próprio destino em minhas mãos. Eu vou fazer as coisas. Vou fazer um acordo legal para o meu país. E para isso, eu vou tomar os tesouros da casa do Senhor. Os tesouros da casa do Senhor eram parte de todo um cerimonial que prefigurava o sacrifício de Cristo. Então, simbolicamente, o que ele fez? Ele pegou esse tesouro e deu para o rei Tiglat-Pileser. Toda vez que eu falo de Tiglat-Pileser, eu lembro de Sidra-Gerezer, é um rei com nome de bebida alcoólica. Pode uma coisa dessas? Mas, enfim, ele confiou num rei com nome de bebida alcoólica, ao invés de confiar em Deus. Então, o que aconteceu? Ele tomou a conta do tesouro e deu de presente para Tiglat-Pileser, fazendo o melhor acordo possível aos olhos do mundo. Isso não é tudo. Versos 10 e 11 do mesmo capítulo diz assim: então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco e terminou antes do retorno do rei Acaz. Por que ele montou um altar igualzinho ao que ele viu em Damasco? Ele está substituindo o lugar de Deus, colocando ídolos no lugar. Deus, por que Deus todas as vezes recomendou que não
construíssemos ídolos para nós? Porque ídolos são projeções do que a gente gostaria de ter, o que a gente gostaria de fazer. E por que não do que a gente gostaria de ser? Eu sempre digo que o reino, ser cristão, é uma questão de ser, não uma questão de ter nem de fazer. É a nossa identidade que é mais importante. No momento que você substitui o lugar de Deus, você brinca de Deus e coloca ídolos no lugar, você tira um Deus que você não pode controlar, porque Deus é soberano, e você põe ídolos, faz o ídolo do seu jeito, e você pode controlar esses ídolos. Esse é o grande problema de você brincar de ser Deus. Porque você, na verdade, você diz, olha, eu estou adorando o ídolo. Não, senhor, você não está adorando esses ídolos. Você está se colocando no lugar de Deus. Que ídolo não fala, ídolo não faz, ídolo não anda, ídolo não ouve. Então, tudo isso são projeções do que você gostaria de ser, do que você gostaria de ter e do que você gostaria de fazer. Quando isso acontece, você despreza as coisas de Deus, como Acaz fez. Acaz fez um acordo brilhante do ponto de vista estratégico e diplomático. Ele se aliou a um reino mais poderoso do que seus vizinhos, seguindo aquela máxima do inimigo dos meus inimigos é meu amigo. Então ele se aliou ao rei da Síria para acabar com os dois reinos da Síria e de Israel. Só que ele esquece de uma coisa. A partir do momento que a Síria passa a fazer fronteira com Judá, ele agora tem uma séria ameaça na sua fronteira. E esse problema vai ser enfrentado pelo seu filho. Seguindo a nossa leitura, versos 12 e 13 do capítulo 16, do segundo livro de Reis, diz assim: quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou oferta sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou a sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Nós estamos estudando o livro de Levítico, como parte do ano bíblico. E no livro de Levítico, uma coisa impressionante. Deus deu detalhes sobre como construir o altar, como oferecer sacrifício, como escolher os animais para fazer sacrifício. Tinha ofertas de cereais, tinha ofertas de expiação, tinha sacrifício de manhã, tinha sacrifício da tarde. E se você for ler esse trecho, você vai ver semelhanças entre o modo de ser, de fazer o sacrifício. Só que num altar estranho, não é o altar determinado por Deus. Brincar de Deus é você deixar de ser dependente, deixar de ser dependente de Deus, deixar que Deus tenha soberania sobre você, e você pegar essas coisas que aparentemente, simbolicamente, representam o verdadeiro sacrifício de Deus e colocar do jeito que você quer. Fazer do seu jeito, contar a sua versão, diferente daquela versão que Deus determinou. Quando você faz isso, você substitui Deus do seu lugar. E você põe quem no lugar? Põe você no lugar. Põe seus desejos no lugar. Põe os seus anseios no lugar. Nós temos muitos cristãos que vão na igreja, que seguem os rituais, que seguem toda a simbologia, mas falta o que é mais importante do que a simbologia. Aquela pessoa
para quem essa simbologia toda aponta, que é Deus. Quando a gente faz isso, nós estamos praticando o paganismo, nós estamos brincando de Deus, nós não deixamos Deus no comando da nossa vida. Queridos, eu queria terminar com vocês, queria terminar com esta nossa, queria terminar a nossa meditação compartilhando com vocês o livro, o Salmos, capítulo 92, versos 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Essa justiça é a justiça da justificação e a justiça sobre aqueles que querem brincar de Deus. Meus queridos, todas as meditações, todos os sermões têm que ter um desafio no final. E o nosso desafio hoje é aceitar a única versão possível, a versão de Deus como soberano da nossa vida, como pessoa que pode estar no comando. De outra forma, nós vamos contar versões que jamais serão a verdade. Nós vamos colocar o nosso ser no lugar de Deus, e o efeito disso é desastroso. Numa próxima oportunidade, se tivermos a oportunidade, eu gostaria de contar a história de Ezequias, que foi filho de Acás. Queridos, que Deus nos abençoe e que nos dê a sabedoria de sempre nos submetermos a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor está no comando, como sempre esteve. Dê-nos, Senhor, a humildade de aceitar os seus desígnios, a sua vontade, o seu comando, a sua soberania sobre nós, para que possamos servir como instrumentos nas suas mãos. Não queremos fazer escolhas, queremos que o Senhor faça escolhas por nós, porque nós sabemos que a sua escolha sobre nossa vida é sempre melhor. Nós pedimos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor a todos. Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Vai aparecer na sua tela os dados da conta da ISP. Você pode fazer o seu depósito do dízimo da oferta. E se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, pode procurar os diáconos da nossa igreja. Deus abençoe.
Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, por esse domingo em que nós estamos aqui reunidos, Pai, em espírito e verdade, Senhor. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um, sobre cada família, Pai. Nós viemos te pedir agora, Senhor, que o Senhor possa também, Pai, abençoar esses dízimos e ofertas, Pai, depositados perante Ti, Senhor. Que eles possam ser usados, Pai, para engrandecimento do Teu reino, Senhor, e para toda a honra e para toda a glória de Ti, Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa nos conceder uma ótima semana de trabalho, Senhor, e esteja sempre conosco, Pai. Em nome de Jesus é o que te oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Vamos nos colocar em pé. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, Dr. Tim, pela palavra. Vocês podem sentar. Que essa palavra que foi plantada possa produzir frutos, fruto de arrependimento, fruto de novas pessoas se chegando a Cristo, fruto de reconsagração de vidas. E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, nessa semana que se inicia. Então, que o amor e a presença dele estejam constantes em sua vida. Deus abençoe. Queridos irmãos, antes de terminar o culto, eu gostaria de lembrá-los que semana que vem nós teremos a Santa Ceia. Então prepare o pão, o cálice e o seu coração também. Se você tem dúvida de qual pão escolher, pegue um pão sem fermento, pode ser pão de forma, pãozinho, e se preferir também, você pode estar fazendo o pão asmo, que foi ensinado durante o período de Páscoa. E o cálice com suco de uva. E é isso. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau.